Se gerir e fortalecer a cultura de uma empresa já não é tarefa fácil em um ambiente normal de temperatura e pressão, imagina fazer isso em ambientes de crise, que, aliás, ultimamente parece que a gente tem saído de uma, entrado em outra. Para te ajudar a gerir bem esse tema nesse tipo de contexto, no Gestão de Pessoas dessa semana, o programa semanal de entrevistas sobre os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, nós vamos bater um papo com o Everton Teixeira, diretor de recursos humanos da Polishop, um dos maiores e-commerces do país. Maravilha! Everton, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao programa. É um prazer enorme estar te recebendo aqui, meu caro. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos. O prazer é todo meu. Obrigado aí a você, a Forcelos, pelo convite. Vai ser muito, muito bacana, sem dúvida nenhuma, estar aqui compartilhando um pouco de histórias, coisas bacanas que nós fizemos, aprendizados, erros, enfim. Acho que o canal serve para isso, né? Para bastante troca, enfim. Com certeza, vai ser excelente, até porque a gente está precisando virar expert em crise, né, Everton, nesses últimos anos aí, né? Covid, para a crise de banco, enfim, guerra na Ucrânia. O RH está tendo que se virar nos 30 nos últimos anos, né? Mas sabe que acho que toda crise traz oportunidade, né? Sem dúvida nenhuma. E acho que o RH, nessas últimas crises, ganhou uma interface, uma relevância muito importante, principalmente no período da pandemia, né? Então, olhando por este lado, acho que a gente também tem ali um aprendizado muito bacana. Acho que as pessoas entenderam que na pandemia a gente tem escolhas, a gente já sabia, mas talvez não tinha essa consciência das nossas escolhas, e aí tudo que a gente vem aprendendo ao longo desse período, né? Enfim. Tá certo. Muito bem. Antes da gente entrar no assunto de hoje, legal mencionar que esse programa chega até vocês com oferecimento da For Sales, que é a empresa de Executive Search da The For Sales Company, especializada em recrutar e selecionar média e alta gestão de vendas e marketing, que inclusive esse ano está com NPS de acumulado de 95,24%, quer dizer, quase 100% dos clientes dessa unidade da The For Sales Company, que fazem vagas com essa unidade, dão nota 9 ou 10 se indicariam ou não a For Sales. Quer dizer, deve ser hoje a empresa de Executive Search mais bem avaliada do segmento. Então, você está precisando ter a máxima assertividade e confiabilidade neste tipo de vaga, entre em contato com o time dessa unidade no comercial @forsales.com.br. Bom, agora sim, Everton, entrando no que interessa, para começar, conta um pouquinho sobre vocês, sobre a Polishop, para a gente ter um contorno geral em cima do qual a gente aprofunda depois. Deixa eu aproveitar o gancho aí, Rodrigo. Acho que, não sei se gravaram um episódio, mas um NPS de 95,20 vale um episódio para entender como chegar nesse resultado, sem dúvida nenhuma, né? E legal que a amostragem dessa NPS é altíssima, né? São quase 70% dos clientes que fazem projeto que respondem às pesquisas, né? Então, a adesão é alta, né? Um case interessante. Bom, eu sou o Everton Teixeira, estou aí no RH há mais ou menos 20 anos. Acho que eu tive a sorte ou o privilégio de ter passado por uma boas escolas, né? Então, tive aí, ao longo da minha carreira, o Grupo Ipiranga, como uma primeira escola de grande formação, há muito tempo atrás. Naquela época, o Grupo Ipiranga já era bem avançado em termos de gestão de pessoas. Depois de 7 anos de Grupo Ipiranga, fui Grupo Renner, ainda, né, na figura do Galó, acho que um executivo ímpar, quando a gente fala de varejo. É uma escola muito importante para mim também. Depois tive um case diferente, foi a GetNet, um case de construção, e a gente vê como o mercado, onde você está inserido, a transformação desse mercado impacta diretamente a cultura. Então, cultura não é só de dentro para fora, de fora para dentro, então isso também tem muita interface, né? Peguei um case do Get desconhecida, num modelo de adquirência, e hoje é um terceiro player já estruturado. Saí depois de uma construção muito bacana para a CVC. CVC no momento de pandemia, cuidar da Argentina, de negócios Mercosul. Então, lá vivi bastante esse episódio de crise. Até chegar na Polishop,
um dos verdadeiros omnichannels quando a gente pensa no varejo, né? Acho que um dos poucos onde em todos os canais o contato, a experiência, o preço é o mesmo. E estou aí ao longo desse 1 ano e meio aí na frente da Polishop, ajudando, construindo junto com todos nós colaboradores aí a passar por esses momentos. Mais um momento de desafios no segmento do varejo e outros segmentos também vem tratando um pouco desse desafio ao longo da conjuntura macroeconômica e mundial que a gente vem passando, né? A Polishop é uma empresa aí varejista, acho que dispensa comentários, todo mundo conhece, né? É uma das poucas empresas que tem lá o selo de marca de alto renome, ou seja, mais de 95% das pessoas do Brasil conhecem a marca Polishop, já foram clientes ou um dia serão clientes dos nossos produtos, tem lá na figura do seu CEO e fundador, o João Apolinário, acho que algo muito representativo, uma bandeira de empreendedorismo que ele defende publicamente. E é isso que a gente traz um pouco dentro da nossa cultura, né? Como manter essa questão da inovação, da atitude empreendedora, de fato aí fazer mais e melhor a cada dia. Eu acho que é um pouco desse cenário aí. Maravilha, maravilha. E hoje a Polishop está com quantos funcionários? Só para a gente ter uma ideia do tamanho da operação. Hoje a gente está aí com mais ou menos 200 lojas próprias, né? Todas elas basicamente em shoppings espalhados pelo Brasil. Estamos em todas as grandes capitais, em algumas cidades também ali próximo dessas grandes capitais, com 2.000 funcionários. Então tem uma operação bastante robusta, bastante complexa, até pela descentralização. Temos um CD, uma fábrica em Manaus, uma operação fora do Brasil, na China. Então tem coisas bem interessantes aí. Maravilha, meu caro. Agora entrando no tema da cultura, né? Aqui no programa a gente sempre gosta de fazer um mergulho do começo, meio e fim, né? Porque o nosso público é bastante diverso, então sempre me preocupo em dar um contexto mais básico e depois indo para o intermediário e avançado, e com isso a gente atender todos os níveis de conhecimento no tema. Então, para a gente esquentar o motor, começando por algo mais básico, na tua opinião, por que defender a cultura e até fortalecer a cultura é tão importante em momentos de crise? Quer dizer, qual que é o papel da cultura em uma crise, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, Rodrigo, a gente começar um pouco do que é a cultura, né? Acho que hoje é um tema muito atual. Ouso aqui arriscar que é um tema de management de todas as companhias, não é um tema de RH. Acho que quando a gente começa a falar que a cultura é um tema de RH, a gente já começa errado. Peter Drucker já falava aquela famosa frase, né? A cultura é como a estratégia no café da manhã. Então, cultura, se eu pudesse sintetizar ou simplificar, é uma identidade da companhia. São o que as pessoas fazem quando o gestor não está olhando, ou são como as coisas são feitas naquela empresa. Então é algo único, né? Você nunca vai identificar comportamentos, atitudes. Algumas podem ser comuns ou similares, mas sempre vai ter aquilo que identifica aquela organização. Então você cuidar disso, você fortalecer isso, você direcionar mostrando o que é possível, o que não é possível, o que é recompensado, o que é reconhecido, o que não é tolerado, é fundamental para que de fato você consiga tornar uma empresa com uma cultura forte. E é esta cultura forte que vai ajudar ainda mais a companhia em momentos difíceis. Porque quando o vento está a favor, as coisas talvez são mais fáceis. Existe abundância de recursos, abundâncias de crédito, abundâncias financeiras, abundância de mão de obra, muitas vezes. Quando, em momentos de escassez, você tem que ser mais, entender um pouco mais as prioridades, executar o plano com mais assertividade, não tem tanta margem para erro. E é fundamental ter um alinhamento cultural para que as pessoas saibam e, muito mais do que saber, que exerçam aquilo que se espera. Então, acho que esses são alguns componentes, né, que uma cultura forte façam que momentos de crise, momentos de dificuldades, momentos de tensão, torne que a gente consiga passar por uma forma mais rápida. Talvez não tão conflitante ou impactante, dependendo muito de cada negócio, mas com certeza de uma forma mais rápida e fortalecida. Uhum.
Perfeito. Quer dizer, em momentos de crise, ela vai dar essa coesão e esse drive claro do que tem que ser feito, como que tem que ser, como que tem que atuar. E você e quais os riscos de ter uma cultura frágil ou não tão sólida, até indo para um caminho menos extremista, numa crise? É, tenta traduzir assim na prática, para quem está nos acompanhando entender que tipo de efeito negativo que isso pode causar, né? Eu acho que quando a gente pensa, né, o que nos une enquanto sociedade, enquanto ser humano, primeiro, o ser humano é um indivíduo que precisa viver em sociedade. A gente nasceu, e aí, seja nos amigos, na família, no âmbito educativo, no âmbito profissional, a gente vive em sociedade. Quando a gente pensa o que nos une, ou está ligado a um propósito muito forte, e aí hoje a gente fala de propósito, que é aquele objetivo comum, aquilo que nos fortalece, aquilo que de fato nos identifica como algo comum entre aqueles seres. Ou outro momento que muitas vezes a humanidade se une são em catástrofes ou em tragédias. Vamos pegar, por exemplo, a guerra que nós estamos vivendo na Ucrânia e na Rússia. É um momento trágico que naquele episódio une cada vez mais as pessoas, né? Então, quando você tem lá um objetivo comum fortalecido, uma coisa coesa, isso ajuda você a passar por esses momentos estáveis muito mais fortalecido, com talvez um pouco menos de dificuldade. Você tem que aqueles indivíduos que vão ajudar na transformação ou na solução para passar por aquele episódio estejam muito mais focados e muito mais unidos em prol desse objetivo. Quando você não tem uma cultura fortalecida, ou seja, você tem fragmentos e subculturas que talvez aquele propósito não é mais o mesmo, talvez aquele objetivo não é mais o mesmo do coletivo. E em momentos de crise que você precisa de união e esforços, isso fica mais evidente. E você tem essas dissidências. Então, acho que por isso que é muito importante, né, numa cultura forte, ou trabalhar uma cultura forte em momentos de crise, traz esse senso de unicidade. Senão as coisas são mais dispersas e você talvez despende energia naquilo que não é a solução daquele problema. E aí você tem um outro problema para ser gerido, né? É como trazer talvez esse monte de pessoas, ou esse elo de pessoas em prol desse mesmo caminho. Uhum. Perfeito, Everton. Quando a gente estava construindo a pauta, né, em conjunto com você, né, eu dei uma estudada em alguns materiais que você passou, muito interessantes, inclusive, que tratavam um pouco de gestão de cultura em tempos de crise. Um em especial me chamou muita atenção, que foi um manual de liderança durante a pandemia, que, aliás, ficou super legal. Eu, inclusive, li de ponta a ponta, porque eu achei tem muita coisa de liderança ali que é atemporal, inclusive, na minha avaliação, e achei bastante bem colocados os pontos. Aí vem minha pergunta, né? A forma de gerir a cultura muda em um ambiente de crise, como foi o caso desse manual, que tinha o objetivo, por exemplo, pelo que eu entendi, de traduzir a cultura dentro de um micro pedaço ali, de um desafio específico, que era gerir as emoções ali do time na crise, gerir o clima na crise. Você acha que muda a dinâmica da gestão da cultura num ambiente de crise? Se sim, de que forma que uma cultura precisa ser gerida dentro de um cenário de crise? Acho que em momentos de crise, em momentos de estresse, você é colocado à prova. Principalmente, vamos pensar que se culturas são o que as pessoas fazem, ou a identidade daquela organização, ela é muito baseada em valores. E não tem como ser algo muito mais forte na cultura do que aquilo que eu falo e aquilo que eu pratico, né? Caroline Taylor já falava isso em Walk the Talk, Edgar Schein, são grandes pensadores e escritores sobre cultura, já falam, né? Por mais que você tenha lá um desejo concreto, você praticar aquilo que você fala, você ter os rituais muito claros,
Você trabalhar os sistemas da companhia e estruturas é fundamental para que aquilo seja vivo. Senão é um discurso e uma prática totalmente inconsistente. Em momentos de estresse, que são momentos talvez de crise, aquilo que você pratica tem que ser algo muito mais forte. E óbvio que talvez desses valores você tenha que reforçar alguns daqueles. O manual, ele traz, na verdade, um reforço para aquilo que já era praticado, mas que naquele momento ele deve ser ainda mais cuidado. Em momentos de crise, as pessoas ficam mais inseguras. Em momentos de crise, traz incertezas. Essas incertezas geram, geralmente, em alguns casos, para a falta de informação e para o medo. E para algumas pessoas, o medo paralisa. Ou o medo traz aquela insegurança que nos leva para um lugar muito difícil, né? Talvez são poucos aqueles que têm um autoconhecimento para entender no medo, muitas vezes, a coragem e a oportunidade. E quando a gente vive em sociedade, uma empresa com 2.000 funcionários, como a gente vai fortalecer esses momentos? Como a gente vai, de fato, deixar claro o que é prioridade nesse sentido? Então, trabalhar com a liderança. E a liderança tem um papel fundamental na cultura. Não só board, não só C-level, todos nós temos esse papel importante, por isso que eu falei cultura no RH, cultura da organização. Começa por C-level, começa, no nosso caso, pela figura do próprio CEO e fundador, e permeia através da liderança. A liderança é que tem que dar o tom, a liderança dá o exemplo, a liderança dá o cuidado. Em casos que eu vivi, por exemplo, na Polishop, como eu vou ter a garantia, não só a garantia, mas a certeza de que uma loja em Manaus, a horas de distância de São Paulo, da matriz, aquelas pessoas representam e fortalecem a cultura para os clientes, para os stakeholders, para a sociedade em que estão inseridas. Então tem um código, tem alguns sinais muito fortes a serem trabalhados. Em momentos de crise você não consegue trabalhar tudo. Por quê? Porque talvez você precise escolher as batalhas. Então, esse manual tem o objetivo de fortalecer e cada vez mais reforçar uma das práticas daquilo que se espera, né, em momentos assim. Interessante. Então, só para ver se eu entendi corretamente, quer dizer, numa crise, a cultura e os valores são colocados em xeque, mais em xeque, e aí é a necessidade de aterrissar, de traduzir a cultura de uma forma mais clara e cristalina para evitar erros de interpretação e também ajudar na execução e no alinhamento da cultura na prática. Sem dúvida. É um pouco de, neste momento que nós estamos passando, o que é foco, o que é prioridade. Então, por exemplo, lá fala comunicação constante, proximidade da liderança. Não necessariamente que isso não seja necessário em momentos de não crise. Mas, em momentos de crise, onde as incertezas e seguranças são maiores, isso é fundamental. Você tem que estar próximo, você tem que estar lá, acolher o seu time, você tem que direcionar o seu time e também ser acolhido. A liderança ela tem um papel fundamental e ela também é um ser humano. Então, quem é que vai acolher a liderança? E quem é que vai direcionar a liderança? E assim sucessivamente os líderes acima, né? Então, são momentos assim que você coloca a prova e são momentos assim que você sai muito mais fortalecido, porque você, na verdade, reforça aqueles valores que são praticados e cada vez mais exercidos na companhia. Eu vou abrir um parênteses aqui para compartilhar uma reflexão que eu estava fazendo esses dias, que tem a ver com o nosso assunto aqui, mas há mais num aspecto de parênteses do que propriamente na linha de raciocínio aqui que a gente está seguindo. Mas sabe, Everton, que inclusive quando eu li o manual ali que você passou para nós de liderança na pandemia, que de novo ficou super legal, ele me gerou uma reflexão bem interessante do seguinte, né? Porque lá fala de coragem, de liderar, do papel do líder, né, num ambiente de crise. Ele traz muito da essência do que é liderar, né? Da importância da liderança. Isso me colocou pensando em um erro que eu entendo que a gente comete como RH, de forma geral, a 95% das empresas, que é não se preocupar em criar carreiras em Y para as pessoas. E aí o que acontece? Para a pessoa ganhar mais e crescer, ela é obrigada a virar líder. E a realidade factual da vida é que poucas pessoas têm perfil para liderar.
Essa é a realidade. A gente que trabalha com recrutamento e seleção vê claramente isso, né? Claro, liderar é um músculo que ele é exercitado, só que ele é um músculo que exige muita coordenação neural, né? Estou fazendo uma analogia aqui, né? Quer dizer, você tem que ter muito autoconhecimento, você tem que ter muito autocontrole, você tem que ter muita automotivação. Então, é muito exigente. Poucas pessoas conseguem ter essa abnegação da liderança, de entender o papel que ela tem, quase que de mentor, quase que de guia, principalmente num cenário de crise. E eu fiquei pensando um pouco nisso, em como é necessário nossas empresas se preocuparem em fortalecer a carreira em Y, porque é uma condição para nós termos líderes e culturas e climas melhores nas empresas, sabe? É quase que uma condicionante, porque senão a gente está pegando pessoas que não querem ser líder, na essência dela, ela não quer ser líder, ela está virando líder para ganhar mais e crescer. E aí isso gera uma série de repercussões negativas, né? Enfim, não sei tua opinião sobre isso, né? De novo, eu abri um parênteses aqui que eu acho que tem um pouco a ver, mas não tanto a ver aqui, né? Eu acho que é interessante a sua reflexão, né, Rodrigo? A minha formação inicial na área de recursos humanos veio por remuneração, né? E trabalhávamos muito, carreira em Y é muito forte, principalmente em parte mais técnicas. Ela nasceu lá na época, até por conta das questões cientistas que não queriam ser gestores, ou exercer liderança, e como é que eu mantenho, atraio alguém tão específico que não quer ter esse papel de liderar pessoas, né? E aí tem um outro ponto que, fazendo a conexão que você trouxe, que é interessante, as organizações, hoje em dia, colaboração, comunidades, é o que está cada vez mais vigente. As novas gerações não estão mais, ou não aceitam mais hierarquias tradicionais, né? Ou você vai ter um modelo bimodal com estruturas mais tradicionais, estruturas mais horizontais, ou você vai ter estruturas muito mais horizontais, mas o que impera é a colaboração. E na colaboração, você consegue extrair talvez o melhor das pessoas, não relativamente ao cargo, mas ao comportamento. E aí, para mim, tem um ponto interessante, né? Quando eu falo em cultura, a gente fala da liderança aqueles que têm pessoas abaixo de si. Mas também temos que rapidamente mapear e entender quem são os influenciadores dentro da organização, que não necessariamente têm um cargo de gestão. E são esses influenciadores que são também pessoas que vão ajudar a acelerar, a fortalecer, a representar aspectos culturais da empresa. Então, quando eu falo que cuidar só da liderança, não é só deles, né? Então, quando eu monto, por exemplo, montei na GetNet um grupo para trabalhar a cultura, ou na própria CVC na Argentina, nem todos eram líderes, mas eram pessoas influentes, eram admiradas pelo seu comportamento, pelo que elas compartilhavam, não pelo cargo que exerciam. Então, acho que tem também uma conotação como a carreira Y em algum momento vai ajudar nesse sentido. Faz todo sentido, quer dizer, a liderança não é o cargo, né? É o papel dentro do grupo, né? Às vezes é um líder técnico, né? Exatamente. E nessa posição você influencia bastante comportamentos, pontos de vista, normas, né? Normas de grupo, né? E tudo. Bem interessante, Everton. Agora, entrando na parte prática da conversa, eu queria começar te pedindo para contar para nós que dicas que você dá sobre como fortalecer de fato a cultura num cenário de crise. Conta um pouquinho das ferramentas que são possíveis de ser utilizadas ou dos métodos e processos aí que dá para a gente usar nessas condições, né? Ah, claro. Vou começar contando um pouquinho da CVC, que acho que faz sentido, né? Quando eu cheguei na CVC em maio de 2020, cheguei no beiro de início de pandemia no Brasil. E eu tive o desafio de cuidar do RH na Argentina, México e Colômbia, cuidando de 1.300 pessoas, para estruturar 4 negócios que foram adquiridos pela própria CVC Brasil. Então, cheguei num ambiente multicultural diferente, onde pessoas estavam tentando entender o que seria esse novo
cenário profissional, que empresa seria essa a ser construída, no momento de pandemia, com troca de C-Level no Brasil, com desconfiança de questões contábeis no Brasil, onde a empresa chegou em alguns momentos a ter receita zero, venda zero. Então acho que ali era uma tempestade perfeita, se pudesse descrever dessa forma, e muita instabilidade, muita incerteza. A gente no começo da pandemia não sabia o que aconteceria. Talvez alguns pensavam que 6 meses resolve, alguns, talvez poucos, tinham a clareza do que a gente vinha a conviver naquele período. Então o primeiro trabalho foi, poxa, nesse momento nós precisamos estar fortalecidos e precisamos resgatar esse propósito. O que é esse propósito? É termos uma empresa na Argentina que fosse uma das melhores, quiçá a melhor, porque ela tem a Despegar, que é a Decolar, neste serviço, nesse produto de viagens. Bom, então esse está muito propósito, muito claro, né? O Brasil vivia aqui a revitalização das competências. Então, o que eu posso fazer de aplicabilidade lá, respeitando o local? Não posso pegar um copy-cola do que o Brasil fazia sem entender, cara, o que move, que diferenças culturais, que diferenças educacionais, que diferenças relacionais a Argentina vivia ou vive para poder entender. Então, qualquer ambiente de cultura não é você pegar algo e colar naquela que você vai viver, né? Acho que isso é como eu faço a melhor adaptação, respeitando questões locais. Então a gente avançou muito nesse sentido, um propósito comum, que era ser essa CVC argentina fortalecida, com um desejo muito grande de ser a número 1 naquele país. O que nos unia em termos de comportamento, então o que é comportamento comum, o que é competências de cada negócio, o que não é tolerado na organização, e isso é muito importante deixar claro que não é tolerado, e fortalecer aquilo que é tolerado. Então a gente revisou competências, implementou uma área de endomarketing, implementamos ferramentas como uma Instagram interno para dar voz para as pessoas. Ficamos muito próximos, então o CEO lá, o Country Manager, ficou muito próximo para entender, cara, qual que é o nosso objetivo, como é que a gente compartilha isso, deixando as pessoas muito do momento que a gente vivia. Poxa, neste mês a gente vendeu 0. O que isso quer dizer? Então deixar claro que a empresa precisa de um momento de subscrição, a empresa precisa passar por um momento de capitalização, nós estamos seguros que essa crise vai passar, nós temos um plano onde todos aqui estão imbuídos e todos têm uma responsabilidade pela execução para a gente poder passar por esse período. Então, comunicação, trabalhar a gestão da mudança, entender qual é o elo que nos une e fortalecer esses comportamentos através de uma comunicação clara e próxima foram alguns pontos foram muito importantes para poder passar por aquele período. Óbvio que, como qualquer momento de crise, você precisa olhar internamente para as suas estruturas, para as oportunidades de redução, e não foi diferente lá. Não vou aqui ser ingênuo em dizer que não tivemos também conversas difíceis de uma operação menor, mas isso com muito respeito, com muita transparência e com muita honestidade. Acho que isso, sem dúvida nenhuma, são alguns fatores muito importantes. Quando eu cheguei na Polishop, o momento da Polishop também era um momento de transformação cultural. Então, o caminho em algumas questões foram muito parecidas. A Polishop é muito reconhecida pelo quê de inovação e pela bandeira do empreendedorismo, né? Numa empresa de dono, você tem uma figura muito importante, quando a gente fala de símbolos culturais, que é a figura do herói. Ele dá o tom. Então você olha assim, poxa, quais comportamentos que este dono, fundador, o que ele representa para essa organização e como é que a gente dissemina isso para a cultura cada vez mais. Então foi tentar resgatar um pouco da essência. Qual que é o propósito da Polishop? Novamente, né, que as pessoas fizessem parte dessa construção. Não foi um propósito que o dono quer, não foi uma competência que o board escolhe. Então a gente montou um grupo para trabalhar essa transformação cultural. Esse grupo era misto, por líderes, não líderes. Contamos sim com o apoio de uma consultoria para ajudar a entender esse resgate e tentar colocar o que nos une, o que nos move, o que é aceito, o que não é aceito. Uma vez isso já entendido, como eu compartilho. Então fizemos eventos híbridos
para falar qual que é a nossa estratégia rumo a 2030, que nós temos um plano para daqui a 10 anos, qual que é a nossa estratégia em termos de comportamento, aonde todos nós somos importantes nessa interface. Outra coisa, lá tinha muito receio de que eu vivi isso na empresa também, a cultura da carteirada, né? Muitas vezes o gestor não fala, mas alguém usa o nome desse gestor para não fazer alguma coisa. E era muito comum, o João não quer. Pô, o João nem sabe. Ele nunca disse sim ou não. Então, como é que você desmistifica isso? A gente fez ações, por exemplo, lá na matriz de cafés mensais. Todo mês, o João dedica tempo da sua agenda, que é uma agenda bastante cheia, para passar para toda a companhia, em lives, com quem não está em São Paulo, presencialmente em São Paulo, qual é o nosso objetivo, o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo no mercado, principalmente nesse momento de varejo, quais são os nossos planos de execução. Então, é muito forte nessa cultura a figura máxima nesse caso, que é o João, o dono, o fundador, dar o tom. E a gente trabalha muito esse elemento estratégico nos demais níveis da organização, nas lideranças, sejam ele gestor ou não gestor de pessoas, para disseminar esse caminho. Então, isso é fundamental, são coisas que a gente fez, a gente vem fazendo, e óbvio, num ambiente de incerteza, você aumenta essas agendas de proximidade. Então, se eu fazia uma vez a cada 3 meses, agora eu faço uma vez por mês. Como é que no RH, que eu tenho lá as business partners, que são as pessoas próximas do negócio, como é que a função do RH de também fazer parte, estar lá inserido, entendendo a temperatura daquela área, entendendo um pouco do termômetro, das incertezas, como é que a gente trabalha esses pontos? Acho que são alguns dos temas, assim, Rodrigo, que a gente vem trabalhando ao longo desse período, né? Então, com muita proximidade, com canal aberto, todas as pessoas têm canal, inclusive o João, trabalhando comportamentos, ética e a cultura através desses programas. E óbvio que a liderança tem um papel fundamental, porque ela é o alicerce disso tudo. Ela dá o tom, ela corrobora. Então, como eu falei, né, não adianta o gerente de uma loja que faz a gestão de 6, 7, 8 pessoas em Porto Alegre, não está alinhado, não está entendendo para onde a organização vai, senão ali já começa esses rompimentos unilaterais de caramba, em que parte eu estou inserido nesse todo, qual que é o meu papel para fortalecer isso tudo e qual que é o propósito que nos une nesse sentido. E Everton, que resultados que foram entregues, é lógico, sem dúvida, inúmeros, mas de que forma que dá para a gente tangibilizar essa atuação nos dois cases, né? Case CVC, case Polishop, né? Para ilustrar os resultados que o RH de fato conseguiu entregar com essa gestão de cultura em ambiente de crise, né? Falando de CVC, né? CVC, acho que as operações da Argentina não davam lucro, não eram rentáveis, né? A gente teve que fazer algumas aquisições também lá, renegociar com acionistas minoritários, reduzir um pouco de alguns níveis executivos que tinham. Então, após toda essa transformação e esse objetivo estrutural e também cultural, ela começou a dar lucro a partir do terceiro tri de 2021, mais ou menos. Então, foi quando a gente colocou em break-even a operação, e ela começou a ser rentável a partir daquele momento. Até então, era uma operação deficitária. Então, trabalhar a cultura, trabalhar a estrutura, trabalhar as lideranças, trabalhar as pessoas, entendimento de que o negócio daquele jeito não faria sentido, foi fundamental para que todos entendessem, colocassem aquele desejo maior de ter uma operação rentável e, quiçá, uma das melhores na Argentina, de fato em evidência. Isso foi entregas quando eu falo em termos de valores, tá? Quando eu falo na Polishop, quando você pensa no varejo, né, e foi um pouco que a gente falava no começo, né, Rodrigo? O cenário macroeconômico é muito desafiador. A gente tem aí possíveis sinais de uma futura recessão. Para varejo com margens apertadas, taxa de juros, como elas estão, torna muito mais difícil. Aquisição de crédito para fomento de capital torna-se quase que inviável.
E grandes varejistas nesse ano começaram a dar sinais de fadiga, quiçá algo pior como recuperação judicial. Caso da Americanas, Tokstok, Marisa. A Polishop está neste segmento de varejo. Então, trabalhar a cultura, trabalhar essas necessidades frente a esse desafio do que é prioridade, trabalhar esse entendimento de que a sobrevivência ela vem através de um plano muito claro, mas muito mais do que um plano, a execução desse plano depende das pessoas e depende dos comportamentos, da atitude das pessoas, que isso é fundamental, nos faz passar por esse período mais fortalecidos. Nos faz passar por esse período sem entrar em situações como outros players estão vivendo. Óbvio que é um momento difícil, não só para o segmento de varejo, acho que para outros segmentos também. A gente vem acompanhando vários layoffs em diversos segmentos diferentes, e esse momento faz com que a gente repense muito mais, né, qual a nossa responsabilidade, a nossa, enquanto dirigentes de uma companhia, qual a nossa responsabilidade para com os colaboradores que estão com a gente e qual é as nossas apostas para o futuro, sabendo que a nossa margem de erro ela é muito menos tolerável nesse período. Por quê? Porque o mercado não perdoa. Porque o momento de incerteza torna talvez o caminho mais obscuro. E isso faz com que a gente tenha as pessoas alinhadas, e esse é um grande desafio cultural, as pessoas alinhadas em prol desse mesmo norte, desse mesmo compromisso. É difícil garantir que todas as pessoas 100% estarão alinhadas. Isso faz com que aquelas que não se identifiquem não permaneçam na companhia. Mas é fundamental que grande parte que sim, que está imbuída desse objetivo, faça essa transformação e que a gente tenha êxito ao final dessa jornada. Então, acho que acredito muito nisso, né? Faz sentido. Inclusive, nós, como empresas, fomos pegos na armadilha perfeita, né, nesses últimos 2 anos, aí 3, né? Porque a gente sai de uma pandemia que, para muitos segmentos, foi mais rápida do que a gente achava no ponto de vista de efeito de negócio, né? Faz um 2022, no geral, muito bom para a maioria das empresas. Eu vi um 2021, perdão, muito bom para a maioria das empresas, por causa do repique, a retração de 20 da pandemia, os layoffs de 2020, criam espaço para as empresas estarem super enxutas em 21 e o mercado dando repique, o faturamento vai lá para cima. Então, essa equação gera uma última linha para a maioria das empresas, né? Gerou uma última linha muito robusta em 21. Entramos 22 entusiasmados, né? Com aquele número de 21 e aí nos deparamos com a guerra da Ucrânia, com eleição, com Copa, com crise bancária agora esse ano. Então, de fato, a gente está num cenário, né, bastante volátil e que está exigindo esses recursos que você está trazendo aqui, né, de uma forma geral, né? A gente está num período de estresse do mercado, né, de vários lados, né? Então, e nesse contexto, Everton, vem minha próxima pergunta, né? Quais os conhecimentos e habilidades que mais são exigidas de um RH ao lidar com uma crise, com gerir a cultura durante uma crise? Quais são os pontos que nós devemos nos atentar para manter diligência, manter excelência, desenvolver conhecimentos, afinar as habilidades? Fala um pouquinho disso. Eu acredito muito, Rodrigo, que o RH tem um novo papel, né? Eu já estou RH há 20 anos, então lá atrás eu ouvia a transformação do departamento pessoal, um RH de desenvolvimento, e é muito falava, o RH tem que ser estratégico, o RH tem que ser estratégico, né? E para mim, esse RH talvez mais estratégico, porque cultura, ele é um tema muito estratégico. Se cultura é o que reforça, é o que alimenta, é o que fortalece, é o que traz entregas em termos de estratégia e planos, cultura é um tema muito estratégico. E para mim, quando eu falo de RH, nesse sentido, eu falo assim, a gente tem que ser um integrador entre 3 grandes pilares, né? Um grande pilar é a cultura, então o RH precisa estudar, conhecer, questionar, viver experiências diferentes, porque
Cultura é uma identidade, cada uma é única, né? Outro tema importante que a RH precisa cuidar, e na minha opinião, né, é um tema de negócio e governança. Governança nas empresas é um tema muito atual e traz vários rituais que ajudam a fortalecer a cultura, traz símbolos importantes, né, de ritos que ajudam lá a dar esse tom no dia a dia para as pessoas entenderem um pouco da organização. E terceiro, obviamente, não menos importante, são as pessoas. Então, quando a gente fala de gente, né? Então, cultura, governança, negócio e gente são 3 grandes princípios que o RH tem que atuar. E óbvio que gente está muito mais no papel tradicional do RH de employee experience, desenvolvimento, sucessão, reconhecimento, recompensa, toda a parte de desvinculação. Então você tem lá um ciclo, talvez, ali, né, a ser, através de ferramentas e programas, a ser elaborado. Então, um RH que não conhece essa tríade, que talvez não estuda a parte dessa tríade, para mim vai ter muita dificuldade para trabalhar esse componente. Porque quando você entra no RH e cultura ele é 360 na companhia. Quando você entra para falar de RHs, com todo respeito, com alguém de finanças, com alguém de tecnologia, com alguém comercial, você não vai gerar a influência necessária. Você não vai gerar, talvez, a aceitação necessária. Você vai falar tecnicamente do RH, que para esse público é como eles falam tecnicamente tecnologia para a gente. Não faz sentido. Agora, você traz uma linguagem universal nesses 3 componentes, sendo cada um importante dentro da sua esfera, você consegue ter uma influência muito mais relevante na organização. E acho que esse é o nosso papel. Então, trabalhar a cultura, a governança / negócios e a estratégia de gente baseada em processos e programas de RH. Nesta conexão, você consegue, talvez, ter muito mais êxito nesses desafios. Não quero me atrever aqui a falar tecnicamente de um ou outro tema, e aí tem leituras, né? Eu gosto muito de um livro que é o Dedique-se de Coração, que é Howard Schultz, a história do Starbucks. Para mim é um case exemplar de cultura. Acho que poucas empresas conseguem manter o padrão, a orientação ao resultado, a percepção de cliente, o atendimento em diversos países. Você vai em qualquer país, é o mesmo tipo de atendimento, de orientação ao cliente, enfim. E esse livro fala muito, retrata muito o que ele fez ao longo desse período, né? Mesmo em tempos de crise. Que o Starbucks teve uma crise, ele voltou do conselho para a presidência e ele reconheceu que só ele poderia tomar decisões naquele período. Então é bem interessante, quem tiver interesse, leia. E tem que ter um ambiente de muita confiança, né? Os 5 desafios das equipes de Patrick Lencioni também fala muito disso, que os 5 desafios, o primeiro é confiança. Então, se não tiver um ambiente que transmita confiança, das pessoas serem elas, muito mais hoje pós-pandemia, que a escolha também está no indivíduo, das pessoas poderem compartilhar, questionar, contribuir no ambiente, acho que essa é a premissa fundamental para que torne-se cada vez mais possível isso tudo. Faz bastante sentido, meu caro, bastante sentido. Você falou ali dos 3 pilares, né, da governança e da comunicação como a ponte para engajar as áreas para ajudar a concretizar a atuação do RH nos 3 pilares, né? Quer dizer, então seria aqui nesse caso, né, habilidade de comunicação seria uma habilidade de enorme demanda numa crise, né? E na base de conhecimento seriam entender profundamente esses 3 aspectos, né, que você colocou ali no começo, né? Sem dúvida. Maravilha, Everton, maravilha. E agora, para finalizar a nossa conversa, eu queria te pedir para você dar algumas dicas aí para quem, para empresas e profissionais de RH que estão enfrentando dificuldades em manter a cultura forte, né? E que querem uma ajuda nisso, né? O que você diria? Claro, você acabou de dar um kit perfeito aqui, né? Mas além desse playbook que você trouxe ali dos 3 pilares da comunicação, que mais que dá para dizer
para essas pessoas, para elas conseguirem elevar o nível de atuação na parte de cultura, né? Acho que uma das coisas que eu sempre aprendi, Rodrigo, é que a gente nunca sabe tudo, a gente precisa de ajuda. Então, quando eu estava enfrentando as dificuldades, eu olhei para a minha rede, não só para a rede de pessoas, mas também consultorias, que poderiam, naquele tema, me ajudar muito nesse período de transição. Então, acho que a primeira fase é reconhecer a dificuldade, reconhecer a limitação sobre aquele tema, ou sobre aquele momento, não necessariamente sobre aquele tema, e pedir ajuda. Pedir ajuda de uma forma aberta, de uma forma genuína, demonstrar a vulnerabilidade. A gente fala tanto de liderança humanizada. Liderança humanizada é demonstrar também a vulnerabilidade, demonstrar o não sei frente a este obstáculo que está se pondo. Não quer dizer que eu não tenha atitude de transpô-lo. Eu preciso ter atitude, e a atitude está ligada ao protagonismo, né? É uma das coisas que a gente defende muito na companhia, né? A atitude está ligada ao protagonismo. Então, tenho a atitude de querer fazê-lo, mas pedir ajuda, reconhecer que eu não sei todas as respostas, e junto com as pessoas que estão próximas também para enfrentar esse desafio, ter o diálogo aberto e reconhecer que a gente não sabe tudo, não domina tudo. Então, essa é a primeira dica, talvez, quando eu cheguei na Argentina, eu não sabia, não conhecia pouco conhecia o idioma, mas não conhecia as questões multiculturais e os subníveis culturais que existiam. E eu tive que rapidamente pedir ajuda. Então, acho que esse é um também importante. E são muitas Muito, diferenças culturais, né? A gente recruta muito na Argentina. muito. Olha, é um mercado completamente diferente. Desde questões econômicas, né? Então lá aprendi dólar paralelo, dólar oficial, inflação 60%, 80%, há questões comportamentais. O que é valor? Né? O que é valor para aquela população? A O que é, relação deles com a empresa é é diferente, diferente? deles com a liderança é diferente, né? Ah, são É, questionadores, não são melhores ou piores, não estou fazendo pré-julgamento nenhum, por favor, longe disso. sim, Estou sim, dizendo que a gente precisa reconhecer. sim. E isso, em momentos de crise, a gente precisa reconhecer onde a gente errou. Ontem eu falava com um executivo num, num fórum que eu participei, o executivo foi Ericsson. Foi Ericsson no início dos anos, final dos 90, início dos anos 2000. E eu perguntei para ele, caramba, ele era C-level da Ericsson Brasil. Vocês eram uma potência naquele período. Aonde foi que erraram? Quem lembrar, os mais aqui talvez da minha época, vão lembrar que todo mundo naquela época tinha celular, era Ericsson, né? Enfim. E ele falou assim, olha, a gente Deve faturava, também, Everton. a gente é vivência e experiência. Eles faturavam 300 bilhões e no ano seguinte faturaram 3 milhões. Uhum. E eu perguntei onde erraram. Talvez foi naquela cultura de não entender o todo, não querer ser melhor a cada período, não reconhecer as ameaças externas e talvez a prepotência de que nós somos o maior. Alguns aspectos culturais que levaram para esse declínio, imagino eu, né? Além de outras questões também, obviamente. Não quero aqui simplificar algo tão complexo. Então, acho que reconhecer, entender que precisa de ajuda, encontrar as pessoas chaves que vão te ajudar de diversas formas, N formas, uma conversa, uma consultoria, um autoconhecimento, um bate-papo, um café. E também ter a consciência de que isso passa. Uhum. Crises passam. Se a gente der mais peso para isso, não estou falando de não importância ou relevância, porque eles, em alguns casos, são extremamente importantes. Mas isso passa. Vou dar um exemplo da Americanas. Todos nós, quando, não só talvez do meu segmento varejo, ficamos lá impactados com Americanas. Americanas emprega mais de 100 mil pessoas, direta e indiretamente. Não tem como um ser humano não ser impactado. Ali já tem uma ajuda genuína que pode ser dada por todo um público que não quer que a empresa vá à falência. Como eles vão pedir ajuda para esse público que talvez quer se solidarizar? Então, acho que tem alguns caminhos interessantes, assim, Rodrigo. Acho que não tem uma fórmula. Acho que entender que passa, entender o que é prioridade, entender que não sabemos tudo e que precisamos de ajuda,
isso em toda a nossa vida, são o início fundamental para essa aceitação, essa mudança. Genial, estou super de acordo com os pontos. Acho que é bastante estrutural tua dica, né? Porque ela ataca a base do problema fundamental aí de uma gestão num tempo difícil, né? Que a pessoa não encontrar os recursos que ela precisa rapidamente, quer dizer, ela não entender que ela precisa pedir ajuda, porque ela precisa absorver recurso rapidamente, então, se ela for organicamente buscar, ela não vai conseguir, então ela vai ter que importar know-how e vulnerabilidade para, inclusive, criar um ambiente na empresa de abertura, né? Porque uma vez que o líder se mostra vulnerável, ele abre um espaço com o time, e se a empresa se mostra vulnerável, da mesma forma, né? Ela abre um espaço, um canal, né? Que numa crise é muito importante. Então, estou super de acordo com os teus pontos, Everton. Meu caro, eu queria te agradecer demais pela conversa, adorei aqui o papo, acho que é extremamente importante a gente falar disso, né? A gente está indo para um momento de mundo onde as empresas estão cada vez mais demandadas, né? Então a cultura está quase que sendo a espinha dorsal, passando, desde sempre foi teoricamente, mas mais recentemente começou a ser factualmente a espinha dorsal, né? Das empresas, né? Então acho que é um tema extremamente importante. Então, antes de finalizar, eu queria te devolver a palavra aqui, para caso você lembre de alguma coisa aqui que você pensou durante a conversa, alguma reflexão final, você possa fechar aqui nosso papo com chave de ouro, né? Bom, primeiro eu quero agradecer a Forceios, né, Rodrigo, aí, e você, principalmente, pela abertura. Acho que esse é um começo, a gente falar, né, eu trabalho muito na terapia, né, e particularmente a terapia me trouxe um autoconhecimento muito importante. Acho que autoconhecimento com outras ferramentas são as alavancas de evolução, né? E no momento que você fala, que a terapia é o exercício da fala, você se dá consciência ou começa a trazer os inconscientes para a realidade, para a tona, né? Porque o gatilho de alguns comportamentos, né? Então acho que o canal que vocês trazem de abertura, de cases, de oportunidade de falar, ele é também um canal muito de ajuda para muitas pessoas, sem dúvida nenhuma, que estão passando, que vão passar, que tem um tema que querem entender, né? Então, obrigado a vocês pelo espaço, acho que ele é muito importante nessa troca, né? E acho que a mensagem final acho que tudo, tudo na vida a gente tem um propósito, né? E talvez a gente vai amadurecendo enquanto indivíduo e essas prioridades ou propósitos eles vão se modelando, né? Vão se mudando. Algumas vezes você tem uma prioridade mais uma questão profissional, outras vezes mais pessoal, outras vezes mais familiar, enfim. E a empresa, ela também é um organismo vivo, né? Quando eu falo de cultura, não é aquilo que eu escrevi e ad eterno vai ficar. A cultura é mutável. A cultura precisa ser atualizada. E falar de cultura, eu falo muito que cultura não é uma corrida de 50 metros, cultura é uma maratona. Transformações culturais, geralmente, elas são lentas. Por quê? Porque elas requerem de comportamento. E comportamento é hábito. Você não muda o seu comportamento da dia para a noite. Você tem lá a consciência, tem o desejo e vai tornar o hábito da mudança. O hábito daquelas pequenas e constantes mudanças ao longo de cada evolução. Cultura é assim, ser humano é assim. Então, trabalhar a cultura numa empresa requer paciência, requer resiliência, requer entender que muitas vezes você acha que está mais avançado do que está, mas tenha certeza que está no caminho, porque só a reflexão, só a conscientização e o desejo desse novo caminhar já são passos importantes para essa transformação. Acho que essa é a grande mensagem que eu deixo final aí para todo mundo. E estou super à disposição para trocas, para aprender. Acho que toda vez que a gente compartilha, a gente aprende. É fundamental isso, sem dúvida nenhuma, né? Essa colaboração entre todos, num conceito muito mais de comunidade. Super bacana, super de acordo também com esse ponto aí. Eu gostei muito do elo da terapia com a cultura, né? Porque a terapia ajuda o autoconhecimento e o autoconhecimento é a base
primeiro passo, né, para você entender a cultura da tua empresa, a tua própria cultura, né, teus próprios valores, né, e forma de ver o mundo. Então, achei um gancho genial aqui que você trouxe para todos. Everton, muito obrigado mais uma vez. E para vocês que estão acompanhando até aqui, gostaram do conteúdo, deixa o like no episódio, se inscreve no canal da Forceus no YouTube, da The Forces Company, na verdade, no YouTube, ou na plataforma de podcast da sua preferência. E nos vemos no próximo episódio do Gestão de Pessoas. Um abraço para você, Everton, para todos e todas, e até lá. Tchau, tchau.